Olá, investidores, tudo bem com vocês? Eu sou Carlos Daniel do canal Carlos Invest e seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, como prometido, vou trazer aqui um vídeo para vocês lendo um relatório gerencial do Tord 11, o último relatório que ele anunciou lá em maio de 2023. Então, antes de tudo, peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhuma notificação, curta, comente e compartilhe para o máximo de amigos possíveis e vamos logo para o vídeo. Bom, vamos lá. O patrimônio líquido, esses dados aqui era meio que referente àquela época. Hoje em dia pode estar um pouco diferente, mas não temos muita noção porque o não tem mais relatório gerencial. A gestora não tá fazendo pouco caso com a gente. Não está ligando muito para os investidores. Então a gente tem que ter como base esse último relatório de quase um ano atrás. Mas enfim, patrimônio líquido 434 milhões, sendo o número de cotistas de 104 mil, a cota patrimonial era de R$ 12,39, não tinha dividendo no período, porque já estava sem pagar em maio, e tinha um total de 35 milhões de cotas, com o valor da cota em mercado R$ 4,07. Então, nessa época aqui, no caso, o mercado só estava disposto a pagar 4,07, a cotação era de R$ 4,07. Então já estava bem ruinzinho. E aqui em comentários do gestor, podemos ler que assim, ó, o Tordesilhas, FI, TORD 11, não realizou distribuição de rendimentos referente ao resultado de maio. Dentre as movimentações de maio estão aportes em equities e vendas de 31 mil cotas do DVFF11, ao preço médio de R$ 64,26, para fazer frente à necessidade de capital das investidas. Para os meses seguintes, a equipe de gestão não esperava realizar novas vendas do FOF. Aconteceu que já nessa época ele estava com bastante dívidas, não estava tendo resultado nenhum, então eles venderam cotas desse ativo, DVFF11, e compraram, aportaram mais, no caso, em equity. Aí embaixo fala aqui sobre a receita apurada em regime de caixa dos CRIs no mês de maio é explicada pelo não recebimento das operações inadimplentes. Então por isso que ele não distribuiu, porque ele não teve caixa, não teve volume de caixa, porque a maioria dos seus ativos nessa época aqui estava sem pagar, estava tudo inadimplente. Aí aqui fala que foram as operações dos CRIs GPK, EDA e Brasil Parques. E das operações cujos foram concedidos carência de pagamento foi o CRIs Hope, Van Holding e Loteamento Goiás. Então, teve para não falar que foram todos, uma parte estava totalmente inadimplente e outra parte estava carente, estava em processo de recuperação. Aí embaixo fala aqui, ó, como mencionado anteriormente, foram deliberadas as novas condições dos CRIs Circuito de Compras e Van Holding. As demais reestruturações já seguem discussões junto às securitizadoras e respectivos devedores e serão informados assim que concluídos. Então, em alguns CRIs está em processo de recuperação, mas isso a gente já não tem como saber. Mas agora, se já se recuperou, pelo menos esses que estavam em momento de carência, se eles pagaram direitinho, se o ativo, o TORD 11, ele está acumulando caixa para poder pagar um dividendo, não sabemos de nada do que está acontecendo. O máximo que a gente pode fazer é criar teorias e esperar até o momento em que o TORD 11 lance pelo menos um relatório gerencial. Eu tenho certeza que se ele lançasse um relatório gerencial já explicaria muita coisa e aí sim os investidores teriam decisões concluídas e certas do que cada um iria fazer. Continuando na leitura aqui, frente à situação de maior incerteza, as instituições financeiras restringem ou suspendem novas opções de financiamento tanto para pessoas físicas quanto para jurídicas e concentram seus esforços na gestão da inadimplência, que inclui a renegociação de dívidas como estratégia para minimizar os riscos em suas carteiras de crédito existentes. Como consequência,
há uma desaceleração do consumo e uma maior dificuldade para as empresas obterem financiamento ou refinanciamento para suas operações. Então, as instituições financeiras não estão meio que liberando condições para, meio que, um exemplo, conseguir um empréstimo para poder pagar suas dívidas, por conta que já está com bastante dívida. Então fica nessa incerteza. Alguns conseguem, alguns não, mas a maioria não conseguir uma verba, seja, como eu falei, de um empréstimo ou algo do tipo, por conta do excesso de dívidas que as instituições financeiras estão meio que receosas de emprestar dinheiro, porque já sabe a situação de cada um. E a equipe de gestão continua analisando a saúde financeira das operações, que compõem o portfólio do fundo, com o propósito de defender o interesse de todos os investidores, seja pela sustentação do caixa das companhias, dado ao cenário turbulento, pela execução das garantias constituídas ou até buscando a venda de alguns ativos, caso seja oportuno. Então ele está ali tentando resolver a situação. Como é que aconteceu com esse ativo aqui, ó, o DVFF11, que eles venderam algumas cotas deles. A gestora comentou mais ou menos isso. Caso seja oportuno vender mais algumas cotas de alguns ativos, eles vão vender, mas também tem aquilo, não temos previsão se realmente eles venderam ou não, por conta... Eu vou frisar isso aqui porque é algo muito importante. Porque no relatório gerencial que nós investidores, os cotistas, percebemos a evolução do fundo, se ele teve evolução, se ele teve um retrocesso na sua evolução, se ele está pagando bem, se ele usou muita reserva de caixa, se ele está tendo lucro, se ele está tendo despesa. Então, aqui é meio que o lugar principal onde que os cotistas passam a maior parte do tempo analisando os ativos. E por se tratar de um fundo que realmente considerável, grande, um número de investidores grande, nessa época aqui ele tinha 100 mil. E como eu já falei em alguns vídeos, não são todos os fundos imobiliários que têm mais de 100 mil cotistas. A maioria tem abaixo. Então, mais de 100 mil cotistas. Um patrimônio de mais de 400 milhões de reais. Quase meio bilhão de reais, no caso. Então, era um fundo grande. Tinha seu risco? Tinha seu risco. Mas pelo menos um relatório gerencial os cotistas merecem. Descendo mais um pouco aqui, está a continuação do relatório gerencial. No caso do portfólio de equities do Tordesilhas, esse impacto fica evidente nas suas operações de desenvolvimento Cauana, Residência e Resort do Lago. Resort do Lago. No Cauana, quando comparamos as vendas líquidas entre os meses de janeiro a abril, temos um decréscimo de 68%. Então, meio que reduziu 68% e aumento na inadimplência acumulada de 3,7% para 4,6%. Então, mesmo vendendo, teve uma maior inadimplência e um decréscimo no resultado de 68%. Então, muita coisa. Perdeu muito valor. Como a carteira de recebíveis do ativo está securitizada para a operação de CRI, a SPE depende de novas vendas ou novos aportes de seus acionistas para conseguir suprir o capital de giro da operação e dar continuidade nas obras restantes. No último relatório de medição de obra apresentado, as obras da multipropriedade possuem um saldo remanescente de 29 milhões e meio de reais, encerrando o período com 44,5% das obras concluídas. Então, nessa época aqui, não tinha nem metade das obras concluídas, tinha só 44,5%. E o que seria isso? O ativo ele meio que investe em desenvolvimento. Por exemplo, eu quero criar uma pousada. Ele vai lá, paga para construir a pousada, vende para ter lucro. Porém, com essas construções, nem a metade tinha sido pronta. E dessa forma, a falta de recursos para a necessidade de capital impossibilita tanto a continuidade operacional do empreendimento, da mesma forma que impacta a equipe comercial para realizar novas vendas,
frustrando também a expectativa do atual cliente de receber seus apartamentos, reduzindo ainda mais o contas a receber com o aumento de distratos e inadimplência. Então não é só a gente que estava frustrado, não recebendo os nossos dividendos, mas os clientes que compraram, por exemplo, apartamentos, também eles querem o apartamento deles, mas não receberam, porque não teve mais dinheiro suficiente para investir nas construções. E para finalizar aqui o comentário do gestor, portanto, em linha com as respectivas situações financeiras, a equipe de gestão está revisando a expectativa de retorno-alvo real estimado das operações mencionadas. Além disso, considera alternativas para possível saída dos projetos a um valor de desconto dos saldos investidos. Bom, e eu vou encerrando o vídeo por aqui. É só ali na parte mesmo do comentário do gestor. Se vocês quiserem, eu também posso gravar um outro vídeo só analisando o restante do relatório gerencial, porque senão o vídeo ia ficar muito grande e poderia acabar ficando enjoativo. Então eu preferi dividir assim em algumas partes. Essa primeira parte eu falei só sobre o relatório gerencial, e depois eu gravo um outro vídeo explicando sobre o restante do relatório gerencial. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Curta, comente e compartilhe para o máximo de pessoas possíveis. E rumo à liberdade financeira.